Bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à SUMAC, na pessoa do CEO Marcelo Siqueira, pela parceria na realização deste webinar. A Abrasca vem defendendo a expansão e aprimoramento do mercado de capitais como fonte de financiamento para empresas brasileiras nos últimos 50 anos. Reunimos voluntariamente as maiores e mais importantes companhias abertas de todos os setores da economia e de todas as regiões do Brasil, que juntas representam cerca de 85% do valor de mercado da B3 voluntariamente associado. Entre os nossos principais objetivos está difundir conhecimento de alto nível em finanças, mercado de capitais, questões tributárias, contabilidade, direito societário, relações com investidores, tecnologia relacionada à inovação corporativa e questões de sustentabilidade e ESG. Por meio da robusta rede de relacionamentos da Abrasca, criamos grupos de trabalho para desenvolver e entregar soluções práticas para temas de interesse comum das companhias abertas. Este webinar faz parte do trabalho realizado naquela linha, juntamente com a SUMAC, para difundir informações relevantes para as companhias abertas no capítulo Brasil da comunidade da SEC Professionals Group. Trataremos das novas obrigações nos reportes da SEC, da SEC, quanto ao uso do Inline XBRL. Convidamos para compor a mesa redonda especialistas sobre questões jurídicas e regulatórias, bem como representantes das companhias XP, Stone e Petrobras, que falarão sobre a contribuição da tecnologia para melhorar a comunicação com o investidor e facilitar a vida das companhias. Agradecemos a todos esses profissionais, aos profissionais da SUMAC que se disponibilizaram o seu tempo para estar no evento e compartilhar seus conhecimentos. Agora, passo a palavra ao Marcelo Siqueira e desejo um bom evento a todos. Obrigado, Eduardo. Então, boas-vindas a todos, reiterando o compromisso da SUMAC com eventos como esse, que promovem informações para a comunicação das companhias com o mercado, incluindo reguladores, investidores e demais agentes. Foi muito bom criar esse evento com a Abrasca. O evento, então, discute a adoção do Inline XBRL pela SEC na forma de uma mesa redonda mediada por Rafael Lima, que é diretor técnico da SUMAC, o Rafael Sasso, que é coordenador da Comissão de Inovação da Abrasca, o Rodrigo Maia, presidente da Comissão de Inovação da Abrasca, e o David Fleschner, sócio do escritório Paul Hastings. A gente também está unido à Abrasca pela criação do capítulo brasileiro do SEC Pro Group, que é uma rede social de profissionais dos Estados Unidos e de outros países, formada por especialistas em rotinas de registro de informações regulatórias. Trouxemos, então, para o Brasil com o intuito que tenha também informações no contexto da CVM. E a gente convida todos os técnicos com essas responsabilidades para participar. Vai ser um ambiente, já é até, para encontrar informações atualizadas, para postarem dados úteis sobre eventos, participarem de fóruns de discussões, proporem novos fóruns, compartilharem oportunidades de carreira, entre outras interações úteis à classe. Então, acho que vai ser bastante rico. Quanto mais vocês trocarem dados, melhor vai ficar a qualidade, Vou passar, então, agora a palavra para o Rafael Lima, que vai iniciar com uma apresentação sobre a evolução dos protocolos na SEC ao longo desses últimos anos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Eduardo, pelas palavras. Agradeço a oportunidade de estar aqui no evento. Vou compartilhar, então, o primeiro material do evento aqui com vocês. E como o Marcelo bem introduziu, vou falar um pouco sobre a evolução dos reportes na SEC, principalmente a partir da adoção do XBRL, alguns anos atrás, e agora com a nova exigência para emissores estrangeiros do Inline XBRL. Então, passando aqui um pouquinho
pela evolução dos files, né? Eu apresento essas informações a partir das perspectivas das companhias brasileiras, tá? Então as datas estão adaptadas para essa realidade. Em 2009, né, até 2009, os arquivamentos eles eram realizados em arquivo texto e posteriormente através de formulários na web. Alguns forms, depois a SEC, após o processamento, né, do registro, a SEC disponibilizava alguns dessas informações em formato XBRL, desculpa, XML, para serem consultados, enfim, para serem processados por agências que divulgam informação, trabalham essa informação pelas próprias companhias, investidores em geral. As informações financeiras elas eram apresentadas diretamente no texto dos documentos, tá? Seguiam os padrões que a empresa definia, não tinha um formato específico para esse reporte. E a SEC, em 2005, ela começou um programa voluntário de arquivamentos em XBRL. A discussão, o formato mesmo, ele começou ali em torno do ano 2000, e a SEC veio estudando justamente para tentar trazer uma maior transparência, uma padronização e resolver alguns problemas em relação à harmonização desses dados. Ter um padrão de reporte para as informações financeiras, né, para as demonstrações financeiras corporativas, para que isso não exigisse um custo muito alto para o processamento, para poder gerar séries históricas, para poder fazer comparativos, enfim, tendências de mercado e todo esse tipo de análise que é necessária e que vem de encontro à missão institucional, não só da SEC, né, mas da maioria das CVMs, se não todas ao redor do mundo, que é o fomento do mercado mesmo e o acesso amplo às informações. A partir de 2011, houve uma transição para as empresas americanas. Todas as empresas americanas foram obrigadas a fazer a demonstração já em XBRL. Esse foi um período de 3 anos, né, entre 2009 até 2011, segmentado pelo tipo de empresa nos Estados Unidos, mas essa obrigatoriedade só se tornou efetiva para as companhias brasileiras a partir de 2017, ali no meados de dezembro de 2017, em relação ao ano fiscal, no encerramento daquele ano fiscal. E aí, no caso do 20F, geralmente, a maioria das empresas acaba reportando no ano seguinte. Então, em 2018, começou essa obrigatoriedade, de fato, de ter o XBRL. Essa adoção do XBRL, ela foi uma transição, como eu disse, segmentada. Nos Estados Unidos, ela foi concluída em 2011, e ela veio justamente para tentar trazer o melhor enforcement do ponto de vista da SEC, mas também ampliar o acesso à informação de uma forma estruturada, de uma forma mais harmonizada. Significa, na prática, que as empresas tiveram a oportunidade aqui de adotar tecnologias específicas, tá? Dependendo da estratégia de cada empresa, como fazer a adoção ou apenas fazer ficar em conformidade com a exigência regulatória da SEC, que passou a ser obrigatória, mas trouxe também para o mercado uma maior clareza e até para os provedores de informação, para essa análise, para esse consumo dessa informação, para os stakeholders das empresas e até para a transparência ativa mesmo do mercado, uma maior capacidade de fornecer essas informações de uma forma padronizada, ao seguir estándares que são padrões que são internacionais. No caso dos Estados Unidos, a maioria das empresas usa o US GAAP, e aqui no Brasil a maioria usa o IFRS. Em 2017, a SEC começou a discussão para a adoção do inline XBRL. O inline ele traz algumas vantagens, tá? Algumas evoluções. Ele é uma evolução em cima do próprio protocolo do XBRL, vou apresentar um pouco mais à frente. E esse estudo, assim como foi feito em 2011 também, quando se concluiu, ele foi definido com um período de phasing, né, de uma adaptação das empresas. Também seguindo o mesmo modelo que foi feito quando a adoção do XBRL, que é justamente por um grupo de empresas, depois amplia-se o grupo de empresas, depois passa, o mercado todo americano adaptado, passam para os emissores estrangeiros. Passando para o inline XBRL, o que a gente se encontra hoje, né, a partir desse ano, a adoção se tornou obrigatória para todas as empresas, inclusive emissores estrangeiros, inclusive as empresas brasileiras. Essa transição, como eu disse, ela se concluiu agora, incluindo as empresas brasileiras, né, os emissores estrangeiros, em junho, no último dia 15 de junho, agora de 2021. Então, a partir desse momento, todo o ano fiscal findo nessa data, a partir dessa data, precisa ser demonstrada já nesse formato, inline XBRL. As informações financeiras, elas são, no XBRL você aplica tags, né, você aplica labels, etiquetas, que apresentam, que descrevem a história daquele número, a relação entre aqueles números, os cálculos e como elas são feitas. No XBRL tradicional, você faz isso a partir de uma estrutura segregada do documento EDGAR.
né, onde você tem lá todo o texto, toda a apresentação daquele form que você vai registrar na SEC. A grande diferença, uma das principais diferenças para quem trabalha com demonstrações financeiras é que o inline XBRL ele permite que você aplique essas tags, aplique essas etiquetas diretamente no documento Edgar. Você não precisa ter uma instância separada. Obviamente, o arquivamento ainda é feito com uma instância separada, até por uma questão de transição. Em algum momento, essa instância mesmo, o arquivo de instância, não vai ser mais exigido, você pode fazer o arquivamento, mas a navegação pela informação, você não precisa mais de um software específico, você não tem mais os dois mundos separados. Você pode fazer a navegação direto, até vou trazer um exemplo mais à frente da apresentação, diretamente pelo próprio documento. Quando você acessa o documento Edgar, você já consegue enxergar ali toda a parte XBRL que foi aplicada, principalmente nas informações exigidas pela SEC que tenham esse label, né, que tenham essa classificação. E aqui, como eu falei, a SEC ela permite já através do próprio site dela, quando você faz um arquivamento inline XBRL, que você navegue por essas etiquetas, que você navegue pela estrutura de XBRL no próprio arquivo Edgar. Então, quando você acessa o documento, você já consegue fazer toda essa análise. Obviamente, a leitura por máquina, o processamento dessa informação, ela continua, traz algumas vantagens, reduz também a oportunidade de redução de custos, na própria elaboração, mas também no consumo dessas informações, mas efetivamente para o investidor comum, para uma pessoa interessada ou para qualquer participante do mercado, isso torna muito mais simples e você não exige que ele tenha que fazer nenhum investimento para poder acessar esses dados estruturados. Passando um pouquinho aqui para as principais diferenças numa visão geral, de uma forma resumida, a gente não vai entrar em aspectos técnicos e sim uma visão mais complementar do impacto disso para as empresas e para o mercado como um todo. No XBRL, o XBRL, na verdade, ele é uma referência, uma sigla, né? É uma linguagem que foi baseada, uma evolução específica para o mercado, para contabilidade, a partir do XML. Como eu falei anteriormente, ele utiliza tags, né? Utiliza etiquetas para identificar os dados financeiros. Um dos maiores desafios que ele buscou resolver é justamente a harmonização dessa divulgação, justamente para adotar padrões. Ele não define padrões contábeis, ele adota padrões contábeis, então você tem outros padrões internacionais que são utilizados, e o XBRL, dependendo da taxonomia, dependendo da estrutura que você aplique, você simplesmente representa seguindo aquelas boas práticas. E aí ele te oferece, dentro da própria taxonomia, uma série de padrões standards que, no geral, a recomendação é que você siga. Obviamente, o XBRL ele é uma linguagem flexível e você pode usar questões específicas. Você pode fazer algumas customizações a dependendo da informação que você esteja prestando. Ele permite processamento de máquinas, né, desde a sua primeira versão. Isso é uma grande vantagem, inclusive, para o próprio enforcement da SEC. Isso traz uma melhor atuação mesmo dos órgãos reguladores para evitar fraude, evitar que volta e meia acontece, né, cada vez mais raro, mas aquela criatividade contábil, quando não se tem uma boa intenção de divulgar alguma informação, alguma coisa do tipo. Ele permite a comparação simplificada entre os dados das organizações, né, ao adotar esses padrões, e oferece oportunidade de redução de custos, justamente porque, a depender da adoção da tecnologia e de outras tecnologias que também podem vir a complementar a elaboração desses relatórios ou a própria construção das demonstrações, as empresas conseguem obter. Em relação ao inline, ele é um avanço tecnológico do XBRL, do padrão. Essas etiquetas, como eu já havia mencionado também, elas são aplicadas diretamente no documento. Tá? Esse processo pode ser atingido de diversas formas, com níveis de automações diferentes. Você pode, de uma automação bem simples, a partir de uma agregação do XBRL direto no documento Edgar, ou você pode fazer desde a concepção das suas informações financeiras. Isso depende do objetivo de cada empresa. Ele amplia as oportunidades de automação na elaboração, como eu acabei de falar. Você pode ampliar ainda mais, reduzir, otimizar a tarefa, né, que não é uma tarefa simples de elaborar essas informações. Permite a consulta simplificada, então, além do processamento de máquina, você também consegue fazer uma consulta de forma bem mais direta, sem precisar de um software. Inclusive, o visualizador do Inline XBRL é um projeto open source, então você não tem que fazer nenhum tipo de investimento para ter acesso ao código. Ele oferece maior transparência e amplia o acesso à informação, como eu havia dito, então, automaticamente aqui ele já vem de encontro um dos principais mandatos, não só da SEC, né, mas das CVMs em geral, que é justamente essa parte do enforcement, de prezar pela informação correta, pela acurácia e pela transparência.
né, e o acesso democrático aos dados, e beneficia os investidores e outros participantes do mercado e o mercado como um todo. Então, também indo em encontro total aí aos objetivos estratégicos dessas instituições, né, e das companhias também, obviamente. Aqui eu trago alguns exemplos, tá, de como é um protocolo, como fica o documento Edgar, né, num protocolo com XBRL. Então aqui você vê que é o texto mesmo, ele não tem nenhum outro recurso disponível. É o que foi exigido e agora efetivamente mudou, né? A partir de agora vai ter que ser no inline. Então, para você consultar a parte XBRL desse arquivamento, né, aqui eu trouxe uma empresa americana com 10K, mas seria o equivalente do nosso 20F. Só um exemplo mesmo. Mas, efetivamente, para você consultar essas informações, você teria que, no próprio arquivamento, entrar nos arquivos que compõem aquele arquivamento, baixar a estrutura de XBRL e utilizar algum visualizador ou algum software específico para poder processar aquela informação. No caso do inline, na prática, as duas consultas são no site da SEC, eles trazem uma visão muito mais direta, com o destaque para as próprias tags do XBRL. Então, vocês podem ver aqui que tem a marcação clara de onde tem uma tag XBRL, e aí você tem todas as exigências da própria SEC, das taxonomias de como tem que ser feito. E aqui eu cliquei, como exemplo, nesse screenshot, no tag aqui do Common Stock, né, do ativo que está sendo anunciado nesse 10Q, desculpa, que é um outro exemplo de onde tem a aplicação do inline. E aqui ele traz uma visão simplificada, você pode navegar, ele tem alguns menus aqui diretamente no site. Então eu não precisei fazer nada, simplesmente acessei uma empresa do meu interesse, no caso eu escolhi a Amazon aleatoriamente, e fui acessar qual a informação que eu gostaria de ver. Então ele traz aqui todas as informações dentro do âmbito do XBRL para aquele tag específico. Então, qual fato escolhido, qual período que ele se refere, qual tipo de security que foi definido, e eu poderia navegar por outras telas. Em linhas gerais, o que a gente tem a apresentar a conceituação seria essa. Eu vou passar a palavra gostaria só de agradecer novamente a oportunidade, vou passar a palavra para o Rafael Sasso, da Brasca. Obrigado, Rafael. Obrigado a você. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado, Rafael. Obrigado, Marcelo, também. E obrigado, Lucano, pela introdução. Aprimorar o mercado de capitais é algo que eu acho que é importante não só apenas para as instituições, mas para quem participa dela também e para a sociedade, né? O principal ponto de aprimoramento que é buscado de diversas formas é a redução, em última análise, de assimetrias informacionais, né? Para melhorar acesso e entendimento para investidores e sociedade. E isso passa invariavelmente por padronização, comparabilidade, bases de dados organizadas, né? Acessibilidade, uma série de assuntos que a gente poderia resumir como linguagem, né? Como uma forma simples, fácil de ser entendido, de ter comparabilidade, de saber aquilo que eu estou comparando, né? De como compreender algum fenômeno, seja de FRS, da discussão de hoje, ou de outras discussões que no final do dia buscam a mesma coisa, o mesmo foco de aprimoramento do mercado. A tecnologia tem um papel extremamente importante, que é um dos pontos principais aqui hoje de discussão, né, de auxiliar para que nós possamos exponencializar essa velocidade, né, de tornar o mercado de capitais mais rápido, mais eficiente e reduzindo custos para a sociedade como um todo. Eu gostaria de dar boas-vindas aos palestrantes, né, a Adriana Pereira, da XP, da Stone, a Camila Poente e o Carlos Fornereto, e da Petrobras, o Rodrigo Lobo, e passar a palavra para o David Fleschner, para dar uma visão jurídica e regulatória para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito. Bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade aqui. Muito obrigado a Brasca e Sumac, sim, pelo patrocínio aqui. Na verdade, eu só queria complementar. Eu sou sócio responsável para a área de mercado de capitais do escritório Paul Hastings, em São Paulo. E eu trabalho no dia a dia, né, com emissores estrangeiros, foreign private issuers, né, empresas que geralmente os brasileiros que têm listagem na SEC, tem listagem na NYSE ou Nasdaq, com esse registro na SEC que exige todos esses reports que vocês estão acostumados a apresentar. E eu só queria complementar com uma visão regulatória, algumas ponderações para vocês e colocar aqui para dar um contexto às experiências dos nossos palestrantes, das empresas com registro na SEC.
Todos esses avanços que foram já abordados e discutidos aqui pelo Rafael Lima são base de uma modernização, né, que a SEC declarou para até atualizar e trazer o sistema de reporting da SEC para o século XXI. E a ideia aqui é para ver quando que tem pequenos ajustes que têm grandes reflexos no mercado. E esse inline XBRL faz parte, assim, nesse processo, esse avanço. É um passo para frente, é um passo para realmente modernizar um pouco mais e utilizar tecnologia disponível para facilitar a vida da formação de capital, né, entre os investidores, né, no público geral, e também para facilitar um pouco a vida das empresas. Então, boa notícia, não é mais uma exigência, mais uma regra da SEC para insistir num processo que pode até gerar novos custos ou criar novos processos, até na própria regra que a SEC adotou em 2018 para começar esse processo de implementação. A SEC disse, olha, estamos fazendo ABCD, nós estamos fazendo o resto, né? Então, esse ABCD, o que é, como já foi abordado assim nessas falas, é uma orientação mais digital e cada vez mais acessível, transparente, que deve beneficiar, né, o mercado como um todo, mas também as companhias. E por que isso, né? Porque a gente está sempre tentando ver qual é o uso, né, das informações financeiras em particular que as companhias estão protocolando na SEC. Antigamente, né, quando eu comecei assim, minha carreira, 20 anos atrás, foi bem frequente ter a preparação dos arquivos que tinham que ser edgarizados, né, convertidos, e potencialmente surgiram assim, erros. Isso continua, né? Isso não vai ser resolvido assim, pela inline XBRL. Não necessariamente vai identificar erros, porque ao final das contas as companhias precisam fazer toda essa revisão final, adequando, né, as DFs ao formato exigido para XBRL. A gente sabe que isso também demorou um tempo, mas a ideia é que para criar como essa combinação, né, dos arquivos, não mais para ter o front of the book, né, essa parte de frente do 20F, que tem todo o texto, todo o disclosure, todas essas divulgações qualitativas, e as páginas F no segunda parte, segunda seção do prospecto, do 20F, que tem as informações financeiras com um anexo como XBRL. Agora, fusionando, assim, criando essa combinação, deve criar para as empresas uma economia, né, de tempo dedicando a assegurar a qualidade dessas informações que estão sendo submetidas na SEC. Aqui nesse slide, rapidamente, queria só talvez orientar o grupo que não é que vocês vão ter, a partir do dia 15 de junho de 2021, na semana passada, que era a entrada em vigor a obrigatoriedade dessas regras para foreign private issuers, como emissoras brasileiras ou no Cayman, né, por exemplo, que tem domicílio lá. A ideia aqui é dizer, olha, a partir dessa data, todo novo protocolo para a SEC tem que já atender. Então, isso provavelmente vai afetar a grande maioria das empresas brasileiras com listagem e registro na SEC, vão ter que pensar nisso para os 20Fs, isso é óbvio. Tem algumas circunstâncias onde tem captação de recursos que exigem a apresentação de informações trimestrais, também com DFs revisados pelos auditores externos com um relatório. Tudo isso vai ser normalmente incorporado por referência num registro, num 6K. Isso para os detentores assim de um WKSI shelf, vamos dizer, né? O shelf lá com registro F3 que vai incorporar por referência esses DFs trimestrais. Mas isso tudo vai ficar aqui com esse Exchange Act Reports quando vocês estão para frente utilizando algum registro ou protocolando algum documento com DFs, né? Sem DFs não precisa já mexer, né, no inline XBRL. Segunda seção lá, segunda linha fala assim dos 33 Registration Statements, né? Esses são
os registros, o formato de montar um prospecto para captar recursos, né, no formato de um IPO, talvez um follow-on no F1, se tem elegibilidade para utilizar um F3, por exemplo, nesses shelves que a gente mencionou, ou se tem algum outro registro específico para fazer uma emissão de equity ou de bônus, né, de dívida, tem que utilizar esse formato e utilizar também inline XBRL. E o Form F4, né, que fala assim das combinações. E isso vai ser um pouco mais especificamente exigido pelo formato da operação a ser registrado, mas grande maioria vão exigir DFs que precisam ser apresentados em inline XBRL. O que a regra que a SEC adotou em 2018, né, para implementar essa exigência de inline XBRL não falou, era a necessidade de contemplar XBRL no contexto de uma oferta não registrada na SEC. E a gente vê frequentemente no mercado de capitais emissores que têm registro na SEC, tem ADRs ou ações listados em bolsa, né, no NYSE ou Nasdaq, mas que querem captar recursos, geralmente falando da dívida, né, emitir bônus e fazer algum tipo de captação nessa linha através dessas isenções do registro da SEC, né, 144A, Reg S, Regulation S. Também, às vezes, a gente vê esse Section 482, 432, um private placement ou uma colocação privada, e estou insistindo que não são afetados assim, formatos para essas ofertas privadas. Por quê? Porque não tem nenhum protocolo na SEC, né? Sem registrar algum arquivo, algum relatório junto à SEC com DFs, vocês não vão precisar tocar inline XBRL ou converter, né, os arquivos. Essa é a situação ex ante, né? Nunca foi necessário fazer isso, e isso continua sendo o fato. E faz sentido, porque, ao final das contas, essas informações não vão ser revisadas pelo regulador. Então, eu vou passar a palavra aqui para ouvir um pouco da experiência dos seus palestrantes, sempre as coisas mais importantes, e eu estou à disposição, né, para qualquer pergunta, esclarecimento, mais no momento de Q&A. Então, eu passo a palavra agora para os nossos palestrantes, por favor. Obrigado, David. Então, dando sequência, eu vou passar nada melhor do que as próprias empresas, né, fazer um relato do que é o impacto até o momento, de como elas estão enxergando essa mudança, essa oportunidade que esse avanço também traz. Vou apresentar a Adriana Pereira, da XP. Vou passar a palavra para ela fazer uma rápida introdução também, se apresentar, e a gente dá sequência. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Rafa. Bom dia, pessoal. Sou a Adriana aqui da XP. Atuo aqui nessa parte de Reporting SEC, Financial Compliance, enfim, normas contábeis aqui do grupo. E aqui a gente utiliza, né, a gente já é uma companhia aberta, a gente fez nosso IPO ali no final de 2019, então isso para a gente é novo, a gente fez esse primeiro ano o nosso 20F, né, nosso Fórum 20F, e a gente sempre vem ali acompanhando ali os monitoramentos e as informações que a SEC nos manda e passa ao mercado, e a gente vem vendo que o XBRL ele já está no mercado americano há algum tempo, né? E isso ainda está amadurecendo aqui no mercado brasileiro, principalmente para as FPIs. Mas a gente vê que o objetivo mesmo, né, de protocolos e tudo mais, ele tem um objetivo de melhorar a qualidade, né, a acessibilidade de dados, deixar de forma mais transparente a informação para o investidor, né. E olhando um pouco do que a gente aqui, né, em XP trabalha, a gente enxerga que essa mudança para o inline XBRL, através da tecnologia, ele traz ali uma redução de custo, uma maior transparência, você tem, da parte do investidor, um acesso mais rápido à informação, um dado mais acurado, né? Então, é algo que a gente olha com atenção e procura ali sempre estar ali na vanguarda, mostrando de forma transparente o que o mercado está trazendo de novo nas diferentes frentes que tem, né? E com o crescimento do mercado e tudo mais, né, a gente
a gente entende que isso vai ser, né, de forma usual e requerida, né, e aí a gente sempre tenta buscar esse ponto. E aqui para a gente, o XBRL a gente adotou pela segunda vez, né, a gente fez o nosso primeiro Fórum de 20 ano passado, esse ano foi o primeiro já em formato inline, né, então que foi requerido agora na semana passada, a gente já adotamos de uma forma prévia, muito em parceria aqui com o pessoal da SUMAC. E quando a gente olha do ponto de vista operacional, né, o que isso levou aqui para a gente, o impacto que isso trouxe. Então, a gente tem aquele ambiente, é um regulatório, a gente precisa incorporar, mas o que isso pode trazer eventualmente de impacto, né? Pode aumentar aqui a carga horária. A gente não sentiu nenhum impacto, né, em relação à adoção do inline e do XBRL. Então, em termos operacionais, então aqui foi super tranquilo, né, a adoção. E a gente vê isso como uma vantagem, né? Então, assim, é uma tecnologia que veio para trazer uma transparência, uma transparência para o mercado e que não teve internamente um impacto, né? Impacto operacional de demandar mais horas de trabalho. A gente, obviamente, tem as revisões internas, mas que não levou ali a um extremo de trabalho. Então, a gente olha isso de forma muito positiva, né? Que é a tecnologia trazendo redução de custo, né? Trazendo transparência e a gente estando em compliance ali com o regulador, né? Que eu acho que hoje, né? Tempo é dinheiro, né? Então, a gente ficou muito feliz com isso, né? E está sempre ali disposto a olhar e fazer ali de uma forma efetiva o que vier. Obrigado, Adriana. Acho importante mesmo essa contextualização. Como vocês falaram, vocês já fizeram no inline, né? Vocês já fizeram voluntariamente esse ano no inline. Sim. E aí queria entender um pouco de você também, como é que fica essa perspectiva de futuro, como é que vocês estão enxergando isso a partir desse ano, né? Como é que fica para dentro da XP mesmo, como é que vocês estão imaginando esse cenário daqui para frente, até para os próprios investidores, enfim, mercado como um todo. Sim, hoje a gente utiliza, né, assim, a gente vai começar a adotar, obviamente, um acesso ao mercado, nos fóruns que usualmente a gente faça um F3, um F4, já essa adoção de XBRL já é requerida, justamente porque, né, isso traz ali uma transparência, trazer ali para o investidor mais uma ferramenta de análise, né, então a gente tem ali as informações disponíveis no mercado, no site e tudo mais, mas usualmente a gente não vê tanto acesso do investidor nesse item específico, né? Então, a ideia é trazer o investidor para essa nova vertente, né? Esse novo tipo de informação, porque é uma informação, não que a disponível não seja acurada, mas é uma informação mais completa, né? Você tem ali os dados da empresa, você tem ali, né? Enfim, trazer o investidor para o nosso lado, para dentro da empresa, né? Entender ali como funciona, né? E deixar ali a informação disponível, né? Assim que possível, né? Tá ótimo. Vou abrir para os outros mediadores também, Rafael, Rodrigo, o próprio David, se tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade. Ninguém? Não, eu acho que é interessante o ponto de vista aqui da Adriana, né, e da XP, principalmente por eles serem bankers, né, vários processos de mercado de capitais serem eles que estão fazendo, né. Então, muito legal, Adriana, acho que compartilhar com a gente aí como é que vocês estão vendo essa nova experiência, principalmente sendo estado fora, né. E vamos passar, então, Rafa, para os outros palestrantes, até para a gente poder, de repente, voltar um pouquinho, fazer um cross aqui, se der tempo. Exatamente. Isso funciona bem, eu acho que só eu ia fazer essa observação interessante, porque às vezes vai ser o caso do Petrobras, que tem listagem em ambos mercados, né? Então, vendo exigências da CVM, vendo exigências da SEC, é diferente, né? No caso de Adriana lá, só XP lá, que tem montado essa estrutura para ir diretamente lá com ações, etc., vai ter um benefício de só tem um regulador, né? Então, pelo menos tem esses avanços um pouco mais enxutos, mas que bom que vocês também adotaram antecipadamente para dividir essa experiência. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço.
Obrigado, Adriana. Então, eu vou passar para a Camila e para o Carlos, né? Camila Poente e o Carlos Forneira da Estônia, se apresentarem também, fazerem um breve resumo aí do cenário deles, e a gente discute um pouquinho mais à frente, logo após a colocação. Ok. Bom dia a todos. Obrigado, Sumac e Abrasca, pelo evento. Eu vou começar aqui falando um pouquinho da Estônia, um pouquinho da informação sobre o mercado. A Camila fala da nossa experiência aqui interna. A Estônia é uma empresa de tecnologia e produtos financeiros, tem como objetivo atender o pequeno e médio empreendedor. A gente tem a sede da empresa fica em Cayman, tem operações no Caribe e no Brasil, majoritariamente no Brasil e agora também na América Latina de língua espanhola. A gente não vou deixar, como falei, a Camila falar da experiência de adoção, mas o grande ponto que eu vejo no Inline XBRL é a facilidade que o analista e o investidor vai poder ter de identificar os itens que estão nas demonstrações financeiras. Se você... Carlos, só um segundinho. Fui alertado, só um pouquinho baixo o seu áudio. Se você puder... Vou falar um pouquinho mais próximo aqui para ver se ajuda. Tá ótimo, obrigado. Desculpa a interrupção. Não, ótimo. Obrigado a você. E só repetindo, eu acho que o grande vantagem, o grande benefício do Inline XBRL é permitir o investidor e o analista de entender números específicos dentro de uma demonstração financeira. Uma informação que você tem, que muitas vezes o analista ficava tentando decifrar e entrando em contato com relações com investidores, tentando buscar informação adicional. Você tem agora disponível dentro do Inline. Obviamente que você precisa... O trabalho que dá para fazer essa informação e preencher todos os dados é grande, mas eu acho que torna a informação acessível para o público em geral. Eu, particularmente, achei muito melhor o formato Inline XBRL do que o XBRL anterior. Acho que o XBRL ele não permitia ao público em geral essa pesquisa, essa informação fácil de consultar, e eu acho que essa é a vantagem que o Inline XBRL traz e o benefício para o analista. Vou passar aqui para a Camila, ela prossegue falando aqui da parte da Estônia. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Camila Poente, eu estou na Estônia há 3 anos, entrei na Estônia muito próximo da data do IPO, então a gente abriu capital lá fora na Nasdaq em outubro de 2018, e aí no começo de 2019, portanto, foi o primeiro ano que a gente arquivou um 20F e já éramos requeridos naquele momento a fazer a remessa também em XBRL das F-Pages. Portanto, a gente arquivou database 2018 e 2019 em XBRL normal, e esse ano, 2021, a gente arquivou pela primeira vez em Inline XBRL, adotando previamente ao requerido, né? Nós fomos, inclusive, a primeira empresa a arquivar, porque em termos de timing, né? A primeira FPI a arquivar em XBRL, a gente arquivou logo no começo de abril desse ano as F-Pages e o 20F referente a 2020. Então, sem dúvida, eu diria assim, para as empresas que estão pensando em abrir capital ou serão requeridas de alguma forma a reportar, eu acho que o primeiro ano do XBRL foi bastante desafiador, porque é uma taxonomia, é tudo muito novo, é diferente, fora da nossa caixinha, um pouco do padrão que a gente está acostumado a só fazer as demonstrações financeiras e transformar em Edgar, mas depois, a partir do segundo ano, aquilo fica muito mais amigável, inclusive para a gente, para validar as tags e tal. De fato, concordo com o que várias pessoas já falaram, o Inline ele é muito mais amigável. Então, até o ano passado, quando a gente reportou em XBRL, a gente até se questionava, assim, será que de fato as pessoas estão acessando? Porque não era muito amigável, quem é que olha isso? Já não é, as demonstrações financeiras já são bem específicas, né? Cada entidade tem a sua especificidade e tal. E quem está saindo daquela página das FP, da SEC, né, do Edgar, e acessando o XBRL? Então, parecia para a gente muito regulatório. Esse ano, então, com o Inline XBRL, parece que ele traz
essa é, de fato, uma vantagem. Então, a nossa torcida aqui também é que os investidores e analistas brasileiros passem a utilizar isso de forma mais contínua. A gente ainda não enxerga muito isso, nos parece que, pelo menos aqui no mercado brasileiro, né, ainda está muito incipiente, então vamos fazer também o nosso papel de divulgar esse material, porque ele é de conteúdo, né? Ele agrega mesmo informação para não contadores que estão lendo as demonstrações financeiras, porque é diferente de nós, contadores, quando lemos uma demonstração financeira de uma outra empresa, né? Então, assim, em termos operacionais, fazer o XBRL, ou validar, né, o XBRL, ou validar o inline XBRL, assim como a Adriana colocou, para a gente não enxergou nenhuma grande alteração. Então, fomos assessorados nos 3 anos, né? No último ano foi a Sumac, inclusive, que nos assessorou na construção do XBRL, e para a gente foi bem amigável também essa parte da validação das tags e do documento como um todo, né? Vantagens, de fato, acho que eu já falei, né? As vantagens traz mais transparência para o mercado, a gente espera que mais pessoas acessem, só de passar o mouse em cima, então, como o Rafael mostrou, só de passar o mouse em cima, ele é muito mais amigável. Tem algumas especificidades, então tem algumas tags que já são padrão, por exemplo, o total de ativos, total de patrimônio, e aí a parte da companhia mais, talvez um pouco mais, que demanda mais da gente, são fazer as tags específicas de cada operação nossa, por exemplo, uma aquisição, alguma coisa que é muito específico daquela demonstração financeira. Mas com o tempo, então hoje, esse ano foi o nosso 3º ano, isso já foi muito mais tranquilo de fazer, a gente fez em super pouco tempo, a gente fez em tempo recorde aí com o pessoal da Sumac também, foi um grande desafio, mas foi de sucesso, né? Acho que é isso que eu tinha para compartilhar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu também estou disponível. Primeiro, obrigado, Carlos também. Acho importante esse relato, né, entender da perspectiva de vocês. Realmente, acho que a visão pessoal ainda é um pouco incipiente o consumo dessas informações, mas até para o processamento de máquina mesmo, né, quando você entra em qualquer site especializado que provê esse tipo de informação, a maioria já coleta diretamente. Então, até o tempo de divulgação, entre a divulgação, né, entre o protocolo na SEC e a divulgação em sites especializados, onde você entra e vê como é que está a análise, ou como é que foi feita alguma montagem ali de um comparativo, ela se torna mais simples, e realmente, acho que aí o maior desafio das empresas, da própria Braskem, enfim, do mercado como um todo, é fomentar o uso, né, embasar também a tomada de decisão com esses dados, com essas informações que estão cada vez mais acessíveis e de mais fácil consumo, né? Eu acho importante o relato da tecnologia também, como vocês utilizam e vêm utilizando, né? Obviamente, uma mudança ela é sempre mais traumática no começo, aí eu acho que no geral, não só essa especificamente, Sim. mas à medida que você entende também o propósito, enxerga o valor, né, e como ela pode ser aplicada na prática, eu acho que começa realmente a trazer os benefícios, escolher os benefícios, né, quando você está preparado para isso. Acho que a grande receita ali de sucesso da SEC foi justamente fazer isso de uma forma segmentada, dar um tempo para cada empresa, né, no seu segmento. As americanas tiveram bem menos tempo, né, se for pensar, para se adaptar e trazer essa realidade. Então, vou abrir, Rafa Sasso, David, o próprio Rodrigo, se tiverem alguma pergunta também específica. Eu acho que cobriu bastante, agradeço aí, tá, Carlos e Camila também, pelo relato. Imagina. Foi ótimo. Eu acho que só a Camila mencionou um ponto super interessante e importante, que também é um benefício, vamos dizer, mais importante para de tudo. É o uso prático, né? Que tem investidores que estão dando esse feedback, que também estão dizendo, eu tenho acesso, é uma ferramenta. Vocês têm esse feedback específico, assim, do uso, da funcionalidade, porque a gente entende do parte jurídico, de compliance, sim, estamos abrindo, transparência sempre ajuda. Mas vocês também têm uma dinâmica lá com a RI, que está dizendo, sim, essas apresentações estão sendo utilizadas e realmente um benefício de uso na prática? Como eu disse, eu acho que a gente ainda não tem recebido muitos feedbacks, foi até por isso que eu provoquei. Você acha que a gente precisa
fomentar mais isso. Sim. Ainda não, mas eu acho, né, de fato, esse foi o primeiro ano para as FPIs aqui no Brasil, ainda não era obrigatório, então imagino que a partir do ano que vem isso deve ser muito maior, o volume de pessoas acessando, mas por enquanto ainda não chega muito na gente esse tipo de comentário. Faz sentido, e por isso esses fóruns são importantes, né? Porque ao longo desse processo a gente vai aprendendo e aprimorando, né? Até as próprias apresentações, porque as companhias têm uma certa flexibilidade, né, do formato de apresentar informações e entrar, por exemplo, ter linhas e abrindo linhas com um pouquinho mais detalhe, porque agora tem uma transparência maior que pode até facilitar, né, o entendimento dos reflexos, das tendências nas companhias. Então, muito obrigado, Camila. Imagina. Eu acho que daqui, David e Rafa, parabéns para vocês também. Camila, bem legal, né? O teu relato, você pegou desde da listagem, né? Então, você acompanhou esse processo. Eu acho que o David foi perfeito, porque é um processo novo, né? Assim como outros de standardização, né? E acesso à informação, ele vai ser cada vez mais acessado, né? A gente tem que entender também como é que isso vão afetar depois os data hubs, né? Que é algo que é um processo. Também é um processo, né? Exato. O importante é que precisa começar, né? E conforme mais empresas estiverem fazendo, né? A gente está gerando mais padronização. Acho que esse é o grande ponto. E aí, o papel do RI, né? O Rodrigo está aqui também, como o David falou, de dialogar ali com os investidores e entender como é que isso está sendo usado ou não, né? Que tipo de feedbacks estão acontecendo também. É sempre um processo de retroalimentação do usuário final, né? Com o emissor. Então, eu acho que a gente está aqui discutindo a evolução de algo, né, dos próximos passos e como a tecnologia pode ajudar a melhorar. E muito legal. Sem dúvida. Rafa, acho que a gente pode ir para a Petro ali para ver agora o outro mundo, né? Pois é. Passar por Rodrigo também, Rodrigo Lobo da Petrobras. Obrigado de novo, Camila, o Carlos. Passar por Rodrigo. E aí, como o David também já falou, né, já mencionou, a Petrobras tem um desafio em dobro, né, porque é tanto aqui nacional, listada aqui no Brasil, então tem a regulação da própria CVM e tem o compliance também e todas as obrigações lá com a SEC. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Passar a palavra para você. Bom dia. Obrigado, queria agradecer aí o convite feito à Petrobras. A gente fez o nosso IPO na SEC em 2010, e desde 2009, competência 2009, a gente arquiva as nossas DFs em XBRL lá. Inicialmente, a gente arquivava em US GAAP, então era obrigatório. Porém, depois de 2011, a SEC permitiu que empresas estrangeiras arquivassem FRS, mas não havia ainda taxonomia e FRS para a gente arquivar. Então, a gente ficou isento durante uns bons anos, até que em 2017 a gente voltou a arquivar em XBRL, porque foi lançada a taxonomia. Então, a gente arquivou desde 2017 até agora. Além disso, uma coisa interessante, a gente está sempre acessando o mercado de capitais e emitindo bonds, como o David falou, a gente está numa trajetória de redução da nossa dívida, de alongamento da nossa dívida, do perfil da dívida. Então, além de redução, alongamento. Então, a gente acessa para emitir novos bonds e para recomprar, de modo que a gente alongue e, aproveitando o melhor momento do mercado, a gente consiga taxas menores de juros. Então, a gente está sempre acessando, assim, uma vez por ano, 2 por ano, seja registrada, né, seja registrada na SEC, seja não registrada, conforme o David falou. Então, é isso. A gente tem o nosso shelf, a cada 3 anos, a gente atualiza o shelf, é um F3, e a gente, eventualmente, tem F4 também, que a gente faz os exchange offers,
Enfim, então a gente está sempre precisando. Por conta disso, a gente cai naquele requerimento, existe um requerimento do formulário do Form 20F, no item 8 de demonstrações financeiras. Ele fala que o XBRL expira a cada 9 meses. Então, assim, a gente arquivo anual, 9 meses com database. Então, em 30 de setembro, a gente está descoberto, se a gente quiser acessar o mercado de capitais, a gente precisa se a gente quiser acessar o mercado de capitais entre 1º de outubro e antes do próximo 20F, a gente precisa ter um XBRL vigente. Por conta disso, a gente faz o XBRL também sobre as demonstrações de 30 de junho, justamente para a gente estar coberto. Quanto ao inline XBRL, a gente realmente não antecipou a adoção. A gente vai adotar agora nesse de 30 de junho. A gente teve uma dúvida, porque essa norma nova, a norma do inline XBRL, ele fala em fiscal years ending after 15 de junho, né? Então, assim, seria só o 20F do próximo ano ou não, mas a gente discutiu com o nosso jurídico, nosso consultor jurídico, que é o Cleary, e a gente prefere já arquivar em inline XBRL agora em 30 de junho. Então, a gente já vai fazer isso. Acho que é isso. Assim, a gente hoje usa a nossa printer para fazer esse serviço, porém, a gente está avaliando possibilidades de trazer esse serviço para nós. Como o inline XBRL parece ser pelo que a gente viu, pelo que vocês apresentaram e algumas apresentações que a gente assistiu, como o inline XBRL parece realmente ser bem mais fácil, e existem ferramentas que permitem você construir o relatório e já fazer o tagueamento da taxonomia, a gente está avaliando se utilizaremos uma ferramenta que permita trazer isso para nós. Assim, é uma possibilidade que a gente vê, justamente porque acho que o inline XBRL parece desmistificar um pouco, né? Assim, a gente colocar na taxonomia sempre foi um trabalho pesado, que a gente definiu não arcar com esse risco no primeiro momento. Claro, a gente recebe do printer e avalia e dá o ok, mas a gente está avaliando a possibilidade de fazer com o uso de ferramentas que estejam nas nossas mãos. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem aí alguma pergunta, alguma questão para colocar. Obrigado, Rodrigo. Acho que é importante entender, né, Petrobras, até na realidade, por ser uma empresa gigantesca também, todo esse desafio que você ilustrou bem, né, ao longo dos anos, essas peculiaridades também de exigência até específicas, né? Eu só gostaria de entender, na perspectiva de vocês, da própria Petrobras, até internamente, mas principalmente em relação ao mercado, como é que você enxerga, exemplo do que a Camila falou, da própria Adriana também, da XP, a parcela do mercado que vai ter uma maior compreensão, maior acesso, né, um acesso simplificado a essas informações, independente de vocês terem adotado voluntariamente ou não, né, mas, enfim, adotarão. Uhum. Como é que você enxerga, como é que vocês estão pensando? E se já há uma discussão, ou se há uma visão de futuro em relação a essa participação mais ampla mesmo, a trazer essas informações e ajudar na tomada de decisão dos investidores, né? E essa transparência ativa também. Sim, assim, a gente acredita no potencial que a ferramenta tem. Assim, diretamente, não chega até nós da contabilidade e em nossos contatos com a área de investidores, assim, questões ligadas ao XBRL. Tá? Rodrigo, pintou um questionamento do investidor ou alguma coisa assim. Assim, para a gente, fica uma visão ainda um pouco ligada ao cumprimento regulatório.
Porém, assim, parece haver um potencial. E assim, eu não descarto, como vocês falaram, né? Eu não descarto sites de compilação de dados que o mercado usa, eles estão atrelados ao XBRL, agora ao inline XBRL. Então, assim, me parece que realmente é uma ferramenta bastante útil. Nós, diretamente, não temos essa percepção, entendeu? Mas acredito, sim, a gente acredita que tudo que venha para padronizar, para facilitar a vida do investidor, de todos os usuários da informação, certamente é uma iniciativa boa. E já estando atrelado ao relatório, mais ainda, assim, simplificando e agilizando esse processo, eu diria. E aí, passando um pouco por aqui, a gente tem uma dificuldade com os investidores de entender um pouco do nosso balanço, né? Então, eu sempre recebo, a gente sempre recebe aqui perguntas, né, dos nossos investidores aqui, muito voltada ali para os nossos financials, e entender como que é a dinâmica de um grupo, né? A XP é um conglomerado financeiro que tem banco, tem corretora, né? Tem uma empresa offshore, então o nosso balanço ele muda muito, né? De número, enfim. Então, para o investidor entender, assim, aqui eu sou a lanterninha, a gente é a lanterninha, né? A gente fez a IPO aqui no final de dezembro, a Stone veio um pouco antes e a Petrobras, né? Um pouquinho, né? Mas em primeiro aqui. E o investidor hoje ele tem uma dificuldade em entender os financials, em entender a demonstração financeira para poder ali desenhar a sua análise, né? Então, a base principal são as demonstrações financeiras, né? Então, as notas explicativas, o próprio balanço, para entender como funciona o negócio, para criar uma previsibilidade de balanço de receita, como vai o seu negócio no futuro, né? Então, a gente aqui recebe muita pergunta voltada para esse tema. A gente tem aqui um trabalho interno de tentar desmistificar o nosso balanço e mostrar ali, né, para o investidor o que de fato é a nossa operação e o quanto isso impacta. E essa informação, né, trazer o XBRL online, ele dá uma maior transparência, um maior acesso e entendimento, né? Porque se a gente recebe muito, né, essa pergunta, como funciona o balanço, então, assim, unir essa informação e deixar mais transparente, falar, olha, agora a gente tem, né, um novo formato, o Edgar você consegue baixar e deixar disponível essa informação, você consegue ler a informação e entender, isso fica mais fácil para o investidor, né, ele entender como funciona, né, a Camila comentou que, né, cada empresa tem um tipo de quadro diferente, uma apresentação diferente, aqui também não é diferente, né, a gente tem algumas coisas, né, diferentes, então, essa parte de diferente que acaba chamando a atenção eventualmente porque é diferente, né, gera mais questionamento, eu acho importante, e a gente vem aqui fazendo um trabalho para que esse tipo de informação ela também componha ali, que seja um padrão de análise do investidor. Por quê? Porque se o investidor consegue ler de fato, entender o negócio, a operação, através das informações disponíveis, que no caso aqui, né, são os fóruns, as demonstrações financeiras, a pergunta, quando vem para a gente, ela vem mais clara, ela vem mais objetiva, né? É um ganho de transparência, de investimento na informação, para que a informação que venha do investidor ela seja uma informação mais acurada, mais precisa, e a gente possa responder ali, obviamente, com maior assertividade, né? Obrigado, Adriana, pela colocação. Rodrigo, vou torcer para você não receber muito questionamento, então, ficar mais tranquilo. A Adriana parece estar recebendo todos eles. Eu acho que o caso dela é específico, a empresa a gente está mais próxima à maturidade, né? A Petrobras é uma empresa consolidada, a XP está em crescimento e está recente na Bolsa americana, então
tem mais motivos para os analistas estarem entrando em contato com eles. Mas entram também bastante com a gente sobre diversos assuntos. Mas, como eu falei, não especificamente sobre uma dúvida do que mencionando o XBRL, sim sobre Geral. nossas demonstrações. Nosso RI recebe a todo momento o contato aí de analistas de bancos. Então, a pergunta Desculpa, Adriana, fala. Não, imagina, eu brinco que com o time de RI que a gente precisa ensinar o investidor a ler demonstração financeira, né? Vamos montar um canal aqui, né? um Instagram, enfim, fazer um vídeo autoexplicativo de como ler, né, a demonstração financeira, como entender o negócio, né, com os nossos relatórios, obviamente, para deixar, obviamente, a informação mais disponível, né? Então, quanto mais, né, quanto maior o alcance, né? Então, esses fóruns são importantes e utilizar na palavra do RI, né? Essa fonte de informação, ela é importante para dar o conhecimento para o não contador, né? Que a Camila comentou, o contador ele consegue ler, mas para o não contador, né? Que geralmente o analista ele é muito focado em algumas linhas, né? Ele entender o contexto, né? Geral ali da empresa. Acho que isso é importante. A minha pergunta para os três, né, para as três empresas, iria mais nessa linha. Então, pelo que eu senti da colocação de vocês hoje, talvez esse processo passe também pelo amadurecimento do público, pela melhor compreensão do que está sendo apresentado, do que está sendo representado ali, de uma forma mais amigável a partir da adoção do Inline XBRL, mas também aproveitando outras oportunidades. Eu queria ouvir de vocês também o que vocês imaginam nesse cenário, o que poderia ser feito. Você já brincou aí, criar um Instagram, alguma coisa, mas como é que a gente poderia atingir esse objetivo, né? Como é que a tecnologia mesmo e a padronização desses informes podem contribuir para isso, né? É a pergunta para o grupo mesmo. Eu acho, como eu disse, só que o inline por si só já é muito mais amigável, né? Porque o antigo não era tão óbvio, né? A gente tinha que acessar de outra forma. Então, talvez o pessoal de RI mesmo, que tem mais acesso direto aos investidores, comentar, né? Mostrar como funcionam as tags, que é só, enfim, passar o mouse em cima e ainda clicar umas setinhas, tem umas 4 telas normalmente em cada tag. E passar a divulgar isso para os investidores e para os analistas que eles têm contato, me parece que é o time mais de RI que tem essa missão de divulgar do que nós, contadores, que elaboramos, né? Porque a gente tem menos contato com o público. Como a Camila falou, de fato, o XBRL, até antes do Inline XBRL, era uma seção específica no site da SEC que... assim, eu não sei se o usuário regular, que não os que fazem bancos de dados, se ele acessava, mas agora, uma vez que o tagueamento está direto no corpo do texto, que o usuário vai lá ler no site da SEC, eu acho que é possível que ele, peraí, o que é isso aqui? Identifique uma oportunidade e procure ver como usar da melhor forma aquele banco de dados ali. Perfeito, Rodrigo. Eu só queria, talvez, aproveitar desse gancho, dizendo, olha, a ideia aqui de divulgação não é só, assim, meramente uma coisa que tem regra, tem que cumprir, tem que ter um benefício, né? Tem um custo envolvido e integrando essas informações, pouco como também a Adriana colocou, deve até facilitar revisão, uso, né? Para desmistificar. Não é o arquivo lá atrás, que uma coisa é só sujeito à revisão e expertise dos auditores, senão tem muita riqueza nos números e tem uma apresentação que deve ser mais acessível, né? Porque, ao final das contas, a qualidade quantitativa de informação lá não tem, assim, correlato. Eu trabalho no dia a dia com empresas que estão listadas, como vocês aqui no palco, e eu acho bem interessante pensar como que podemos facilitar para um investidor também qualquer, né? Um retail investor de varejo que tem um questionamento e nem sabe necessariamente que tem as respostas lá dentro, né? Então, aqui estamos facilitando, aqui também talvez para livrar RI de uma pressão de ter que responder na hora, porque, ao final das contas,
Edgar, todo esse sistema deve democratizar, né, todo o acesso à informação, e é um processo. Eu tive até uma provocação, se vocês me permitem, que é um pouco nessa linha, talvez, vamos dizer assim, alinhado com esse tema, mas um pouco diferente ainda, que são as métricas que vão vir. A gente está agora assim num debate com o que a SEC vai avaliar ESG, né, esses Environmental, Social e Governance, esses padrões que ainda estão sendo definidos. Tem muita fala disso em termos de como contabilizar, até como fiscalizar e como criar parâmetros padronizados para as empresas públicas, que têm muita informação para dividir e agora tem apetite dos investidores. Vocês estão agora pensando na apresentação das DFs que vocês têm em também incluir outras métricas? Provavelmente ainda não. E o que vocês acham dessa ideia, talvez, de utilizar uma ferramenta como o Inline XBRL para métricas que não necessariamente são só contábeis, mas se tem esse potencial de utilizar essa tecnologia para divulgar informações quantitativas, talvez, como eu disse, novas métricas ESG que ainda não existem nesse formato, ainda para ser claro, a SEC não divulgou nada que vai ser uma nova regra ainda, mas estão contemplando se deve ser uma coisa só qualitativa ou se vamos assim mais para uma apresentação quantitativa. E se vocês acham que esse Inline XBRL parece uma ferramenta flexível, né, para os futuros anos com outros tipos de métricas. Não sei se vocês têm. Eu vou começar aqui, David. Quando eu tenho acompanhado discussão de ESG mais no âmbito no IFRS, né, mais no âmbito do IASB. Minha sensação é de que ali está mais aberto a discussão e tem mais informação que a gente conseguiria aplicar e padronizar para uma demonstração financeira. Não sei se vai migrar para uma demonstração financeira em conjunto, né? Ou um relatório apartado. Então, eu sinto que ali eu vou ter um caminho para sim fazer e que minha sensação é de que é plenamente aplicável para esse modelo de Inline XBRL. Sinceramente, não vejo muita dificuldade do que está sendo discutido no âmbito do IASB, como você falou, na SEC está embrionário, e eu não tenho acompanhado na SEC, tenho acompanhado no IASB. Minha sensação é de que o modelo ele é flexível a ponto de permitir trazer essa informação. Não estamos olhando nada aqui dentro do nosso ambiente, mas eu sinto que o regulador, não necessariamente a SEC, mas o regulador contábil está pensando em alguma coisa do gênero, sim. Essa é a minha visão. É interessante. Diga. Não, acho que só pegando um pouco aqui do gancho do Fornereto, a gente acompanha, eu acompanho o IASB, né? Então, assim, de fato, não saiu nada, mas há os meetings ali, os fóruns de discussão. A gente vê que há uma integração, então, a gente vê ali que GRI e SASB se uniram ali, então, há uma discussão aberta no mercado em si, de standard, de framework, né? De como reportar, né? ESG, já que é um apetite muito forte que está vindo no mercado, traduzir esse novo apetite, deixar mais formal. Formal, que eu digo, é trazer essa informação para dentro dos relatórios financeiros, né? E não só aqui falando de demonstração financeira. Então, concordo que assim, no IASB ali a gente, obviamente, acompanha, mas não tem nada, né, assim, dado, não. Agora vai ser a nova regra, né? Não tem um novo standard falando, mas, obviamente, o pessoal ali está aberto. E aí, quando a gente fala de relatórios, a gente sabe que agora o 20F, né, tem um requerimento, né, a SEC, ela passou pela reformulação do Regulation SK dela, então ela incluiu, né, sessões de capital humano, de ESG, né, deixou ali mais aberto para empresas que usam e utilizam esse tipo de informação, deixar disponível no próprio documento.
Tem a questão do relato integrado, né, que cumpre ali todo o framework internacional ali de saúde do GRI, e são informações que você consegue incluir nos documentos, e o inline vem para ajudar, porque na medida que você tem essa informação qualitativa e quantitativa, né, você pode abordar de forma quantitativa no seu 20F e eventualmente colocar ali um relatório integrado, colocar um relatório ESG e usar o inline nele também. Então, na medida que o investidor acessa essa informação, ela acessa uma informação completa. Ela acessa os financials, ela acessa os indicativos de ESG, os indicativos de, dessa parte, e além de ter também, ao longo do 20F, as informações da empresa. Então, vejo que ele tem toda a informação disponível da empresa em todos os âmbitos, tanto financials quanto outros KPIs que usualmente as empresas utilizam, e também uma informação societária e financeira. Né? Então, acho que é um combo que o mercado está unido, né, para poder unificar e deixar mais transparente. Eu acho que o inline ele vem costurando tudo ali, né, para deixar tudo disponível no mesmo momento para a mesma pessoa, né? Então, acho que isso é importante. É isso aí, na Petrobras não é diferente. A gente, no momento, está buscando retornar ao índice Dow Jones de sustentabilidade, que a gente perdeu há uns anos, e a gente percebe que está, cada dia, respondendo ao questionário anual, a gente está próximo de retornar. E eu discuto com o pessoal de finanças, porque saem reportagens, né, como tem bondholders, né, compradores de bonds que estão cada vez mais ligados a essa temática, né? Então, certamente é de interesse da Petrobras a gente aumentar cada vez mais o nosso comprometimento com ESG, enfim. E o inline XBRL, pela ferramenta pelo que ela demonstrou ser, parece ser um meio bastante útil de multiplicar essa informação com os usuários. Obrigado, David, pela provocação também. Acho importante. A tecnologia não é aplicável somente ao tema principal, né, que a gente está discutindo aqui. É uma linguagem que traz essa possibilidade mesmo, né? Ela faz marcações em cima da informação, então tem algumas discussões, como o próprio David mencionou, na própria SEC e em outros âmbitos também, em relação ao ESG e outras aplicabilidades. Eu vi que o Rodrigo Maia levantou a mão aqui também, então vou passar a palavra para ele. Rodrigo, fica à vontade. Muito obrigado. Eu vou fazer um comentário. O Lucano, né, junto com o Rafael Sasso, o Fisch, a gente vem há muitos anos, né, procurando solução para uma questão, para quem é relações com investidores, como eu, vive muito no dia a dia, que surge um tema novo, eu posso dar um exemplo atual, crise hídrica. E a primeira coisa que o investidor procura é qual é a fonte segura da informação. E eu fiquei muito feliz em saber que algumas pesquisas que saíram colocam a fonte mais segura da informação é o site de relações com investidores da companhia. Ganha, inclusive, de sites de busca famosos aí que a gente usa todo dia. Por quê? Porque a companhia aberta ela tem uma obrigação de informar corretamente. E num período de fake news, né, que está tão forte, você acaba recebendo informação de diversas fontes. Inclusive, ano passado, a gente foi perguntado, né, por um veículo de comunicação qual era a nossa visão sobre os influenciadores digitais. Então, você imagina, né, a gente tem aqui empresas excelentes que, a todo momento, se você entrar no Twitter, ou no Google, ou no Facebook, vai ter uma informação sobre essas três empresas que estão aqui. Então, a primeira
grande questão, como a Brasca, é resolver como que essa informação chega para o investidor da forma correta. E essa é uma questão crucial, porque se o EBITDA, né, é a informação principal, se a receita, e eu sei que tem área financeira aqui, tem, né, empresa de commodity, eu trabalho numa empresa de commodity, né, você começa a pensar assim, primeiro, quais são as informações essenciais? Então, aonde o Inline XBRL pode me ajudar com isso, de eu ter no site essa informação, né? E porque o site é o local correto de estar a informação. Esse é um ponto. O segundo ponto que é uma questão de anos também, né? E aí agora, né, a Fernanda também tem nos ajudado aí com esses workshops, como num mar de informação, e aí isso tem muito mais a ver com a nossa comissão de inovação, alguns usam esse termo deep lake, né? Ou pode ser a nuvem, for. Como que no mar de informação eu encontro quase que, né, uma gota d'água que é o que eu preciso? Então, e é um fato esse, sabe? Se você pegar hoje, fizer uma pesquisa nos diferentes websites sobre o que se fala da crise hídrica, os riscos e tal, não é fácil para o investidor encontrar. Então, eu acho que a gente tem uns desafios. O investidor, quando liga, né, a agência de rating, ou que seja, né, agora o investidor ESG específico, ou até aquele que nos quer mandar um formulário para preencher quase que um due diligence do nosso ESG, como que o website pode nos ajudar a automatizar isso? Então, acho que o inline, olhando o inline do jeito que está, olhando, né, os fornecedores e o depoimento aqui das companhias, eu acho que nós estamos com uma oportunidade incrível de juntar isso tudo. E aí, acho que pensar futuro, né, que é algo que a gente gosta muito na Brasca, de ver como encaixar isso dentro do website, né, da Stone, da XP, da Petro, para o investidor entrar lá e falar, olha, está aqui, é o que eu queria, em 5 segundos, em 1 minuto, que não precisa nem ligar, né, para a companhia. Então, acho que é um pouco essa a questão, e eu penso que a gente está no caminho certo. A gente não tinha encontrado essa ferramenta ainda, tá? Mas eu acho que está chegando lá. E é algo que eu lembro que discussões muito grandes dentro da Brasca, né? E que agora eu acho que a gente está chegando no momento de juntar aí as partes e fazer uma solução bacana, tá? Então é mais para dar os parabéns aí e dizer que eu acho que temos que caminhar nesse sentido, né, Sasso? Para a gente conseguir juntar tudo e fazer com que os sites de RI sejam mais data-driven, que ainda falta, né? Ainda falta um passo bom aí. É isso mesmo, Rodrigo. Acho que você fechou perfeito, né? Data-driven, né? Eu tava aqui, né, tomando notas de alguns pontos, né, e pensando na discussão de um outro webinar que a gente teve sobre dados, que basicamente, né, Rodrigo, o ponto base de discussão, a Fernanda estava lá também, foi cultura, né? A gente está no processo de cultura para entender o que isso tudo está afetando, né? O trabalho de muita gente aqui, né, da Adriana, do Rodrigo, do Carlos, né, da Camila, muitas vezes nem é compreendido dentro da companhia como deveria, né? E isso está acontecendo uma mudança cultural, até para esse entendimento. No final do dia, a gente está falando de linguagem, né? O Rodrigo, os Rodrigos, né? Passaram por um processo super interessante nas companhias deles, né? Acho que principalmente a Petrobras foi o grande exemplo de todo mundo que foi olhar para a IFRS, todo esse movimento que aconteceu, né? De formação de IFRS, do exemplo das companhias que tinham muito essa dificuldade de diversos gaps, diversas linguagens para conversar com o investidor, para a gente poder ter comparabilidade nas coisas, né? Estou fechando, indo para o fim do evento com o início, né? Mas é que é engraçado, porque no final a gente acha, às vezes, né, a gente acha que a gente está discutindo algo que é muito micro, mas não é, né? Aqui é macro, né? Quando a gente está falando de contabilidade, quando a gente está falando de linguagem, quando a gente está falando de comunicação aqui, né?
E, no final, o RI é um comunicador padronizado e organizado para o mercado de capitais, porque é necessário que assim seja, né? Porque existe uma certa responsabilidade ali, né? Essas informações estão sendo padronizadas por standards que precisam ser criados, que precisam ser padrões, que precisam ter uma acessibilidade cada vez maior e orgânica, né? Eu acho que até para passar a palavra aqui para o Rafa, para a gente poder ir para o final, para não estourar o tempo, eu termino com uma provocação, né? Que não é de hoje, né? É uma provocação do professor Nelson de Carvalho de mais de 15 anos atrás, né? Chegaria um momento que a tecnologia, né, ia ajudar a gente a ter uma acessibilidade de dados e de informações tão grande, né, que a gente deveria parar para questionar, né, a tempestividade de report, né? Isso é uma discussão antiga, né, e hoje ela já é uma realidade, né? Tem informações que a gente tem, né, um padrão de report que não condiz mais com a nossa realidade de hoje, porque ele poderia ser instantâneo, por exemplo, para o investidor, né? A gente está, óbvio, isso não é da noite para o dia, existem diversas discussões, desde IASB até outras instituições na própria SEC, mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo por causa de dados, né? Disponibilidade de dados, acessibilidade de informações, né? E os processos padronizadores são parte disso, né? Bom, obrigado a todos, acho que foi extremamente rico, né? Cumprimos aqui com nosso objetivo de fomentar essa discussão, né? Trazer, obrigado a Sumac, queria passar a palavra para o Rafael. Obrigado, Rafa. Eu acho que é isso mesmo. Uma consideração rápida também para terminar. Acho que a tecnologia ela vem para agregar. Hoje a velocidade com que a informação se multiplica é muito grande, então todas essas estruturas, toda essa padronização vem para agregar bastante, né? A gente transformar os dados brutos que são compreensíveis apenas para as pessoas que têm aquele expertise, né, ou que têm aquele background, transformar uma informação, algo palatável, algo de fácil consumo por todos aqueles que têm uma participação direta ou indireta com o assunto, ou apenas são interessados. Então, acho que justamente é bastante oportuno. Acho interessante, né, destacar que esse é o primeiro evento, né, esse assunto ele é bem amplo e tem várias aplicabilidades, como a gente até acabou tratando aqui de ESG, enfim, tem outras formas onde o próprio Inline XBRL e outras tecnologias também, mas falando de Inline XBRL, podem colaborar. Agradecer a Brasca também pela oportunidade, a todos os palestrantes, a XP, a própria Stone, a Petrobras, pelo testemunho, pela participação, pela provocação também de ter esse olhar. Acho que as empresas brasileiras têm um papel fundamental a desempenhar agora nessa mudança, né? Não só por força regulatória, mas também justamente pelo momento que se encontra. Como foi relatado, né, os investidores estão mais preocupados com questões ambientais, questões de ESG, a própria transparência, como a empresa se posiciona nessas frentes. Então, eu acho importante realmente fazer essa discussão. Me coloco também pessoalmente à disposição para qualquer conversa que se faça necessária, material também, poder auxiliar. E, novamente, agradecer. Lembrando, pessoal, que a gente ainda tem alguns minutinhos, então, se alguém quiser fazer uma pergunta no chat, uma coisa rápida, a gente responde por aqui. Se não der tempo, a gente responde depois por e-mail, entra em contato direto, não tem problema. Tá? Passar a palavra para o David também, se quiser fazer um encerramento. Rodrigo, fique à vontade. E os próprios participantes também, Adriana, Carlos, Camila, Rodrigo Lobo, podem sentir à vontade. Só rapidamente, né, quero agradecer a todos, né, foi realmente bem rica assim essa discussão, sempre ótimo ouvir essas perspectivas e por favor, assim, continuar no diálogo e conversa, né? Só estamos iniciando nesse novo mundo com Inline XBRL e pensando nas aplicações e como ser mais prático possível, útil para os emissores e o povo da comunidade de investidores. Muito obrigado a todos. Aqui da XP eu agradeço, né, a Brasca, a Sumac, aos mediadores aqui, aos meus colegas aqui de profissão, enfim, o bate-papo acho que foi muito rico. A gente tem um desafio, né, desafio de tentar ali mostrar para o mercado uma informação mais tempestiva, de uma maior qualidade, né, então, assim, aqui é o caminho, né, a gente está aqui sendo os precursores aqui, enfim, tentar trazer, né, o uso da informação, enfim, de uma forma mais objetiva e assim, agradeço, né, enfim, a participação de todos, foi um evento muito bom, muito a gente conseguiu aqui trazer um pouco, né, do técnico e o prático, enfim, só agradecer aqui a participação e, eventualmente, se alguém tiver mais alguma dúvida, estou sempre à disposição aqui. Obrigada. Queria agradecer a todos e parabenizar a todos pelas excelentes contribuições, excelentes apresentações e pelo compartilhamento de experiências de grande valor
para que todos tomem conhecimento delas, né, e enriqueçam suas próprias atuações. Muito obrigado a todos, parabéns a todos. Agradeço também Obrigada. para todo mundo que participou, foi, acho que um ótimo evento, a gente trocou bastante ideia, desmistificou um pouco o que é o XBRL. O XBRL ele trouxe a estruturação dos dados, mas ainda era muito obscuro, né? Os reguladores certamente usavam, alguns agentes que produziam informação, dispunham informação, mas para o usuário ainda ficava muito escondido, e agora está mais claro. Foi bom a gente falar do assunto. Obrigada pelo convite, abraço, Sumac, foi um prazer participar, foi um fórum riquíssimo. Obrigada e continuo à disposição. E eu torço Agradeço. que a Brasca realize novos fóruns com o pessoal de SC. Tem bastante informação que para nós é rico a troca e a participação da Brasca para nós é muito relevante. Agradeço também em nome da Petrobras e estamos sempre disponíveis aí. Se vocês precisarem, podem contar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado Obrigada, a todos. pessoal. Fernanda, fique à vontade. Não, só agradecer a participação de todos, e a Brasca realmente está engajada com esses eventos. O nosso intuito é compartilhar informações do mercado de capitais com todos, tá? Obrigada, Sumac, obrigada a todos os participantes. Um abraço.